Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do programa Japonês Online com dica de estudo. E hoje eu quero falar para você da importância de você estudar um material didático de cada vez. E você já vai entender por quê. Você deve ter notado que em algum vídeo das semanas anteriores nós falamos um pouquinho da importância de você ter um material didático para você estudar, em vez de estudar de forma meio aleatória pela internet. Por vários motivos que naquele vídeo a gente explica, principalmente no sentido de que você tem ali um conteúdo apresentado numa sequência que foi pensada, que foi planejada, para que o conteúdo que é base para o próximo seja ensinado antes do próximo e assim a coisa corra bem. E quando a gente fala da importância do material didático ou do curso que você vai fazer, né, da maneira como você vai estudar, às vezes acontecem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, é muito comum entre os alunos do nosso curso fechado do programa Japonês Online, quando eles chegam na nossa plataforma, alguns relatam coisas do tipo: acabei de me inscrever no curso, estou muito feliz, com muitas expectativas, comprei também 2 livros de japonês, e mais uma apostila, e mais um monte de coisa. E eu acho sempre muito engraçado, porque embora a gente nunca desestimule quem está se esforçando e correndo atrás de recursos para aprender o idioma, eu acho muito engraçado porque, tecnicamente, assim, até 1-2 semanas atrás a pessoa não tinha nenhum material de japonês. E aí ela comprou o nosso curso, e também comprou um livro, e também comprou uma apostila, e também comprou outra coisa. Agora ela tem vários materiais. Antes não tinha nenhum, agora tem vários. Faria mais sentido ela ter um antes de entrar no nosso curso, ter o nosso curso, depois que acabar o nosso curso, ela migrar para outro, algo desse tipo. Mas isso não é necessariamente ruim. Mas o que é preciso ficar muito claro é que, por exemplo, se você compra 2 livros, por exemplo, de japonês, existem vários no mercado. Você compra 2 livros e eles são de nível básico, é quase certo que eles vão trazer os mesmos conteúdos. Vai ter alguma diferença em alguma explicação, as frases de exemplo não vão ser as mesmas, uma ou outra sequência de conteúdo deve estar numa ordem diferente, mas na essência o que você vai aprender em 2 livros diferentes de nível básico é mais ou menos a mesma coisa. Então acaba não sendo muito vantajoso você ter 2 materiais que são de um nível mais ou menos igual, porque o conteúdo deles vai ser mais ou menos igual. E você pode ficar com uma sensação de que um dos livros, aquele que você ler depois, ele não acrescentou muito, porque tudo que você viu nele já tinha no livro anterior. E como o livro não é de graça, você também pode ficar com a sensação de que gastou à toa. Uma das possíveis soluções para isso é ficar atento a alguns materiais que têm séries. Tem o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4, porque isso te ajuda a saber qual é a sequência que tem que ser estudada. E aí você poderia, por exemplo, comprar 4 livros que você sabe que os conteúdos não são os mesmos, porque um é continuação do outro, é complemento do outro. Isso é muito forte com os livros que preparam para o exame de proficiência em língua japonesa, porque eles são divididos pelos níveis do exame, né? Do N5, que é o mais básico, ao N1, que é o mais avançado. Então, se você comprar os livros preparatórios para o exame, mesmo que não vá fazer o exame, só para você se preparar para aprender mais japonês mesmo, porque vai aprender mais com esses livros, você tem ali uma definição de nível muito bem avisada desde o começo para que você compre os livros dentro do nível que você considera que é o seu, e assim você não corre o risco de estudar um material redundante de algo que você já viu. O ponto mais importante é que você precisa entender que é muito mais vantajoso você estudar com um material só, e o estuda até o fim, zera o material didático. A gente tem um vídeo até bastante antigo no nosso canal que o Luiz fala sobre a arte de zerar materiais didáticos. Você estuda ele do começo ao fim, porque quando você estuda com 2, 3 materiais ao mesmo tempo, você tem a tendência a estudar um pouco de um pouco do outro, depois um pouco do outro, e as coisas vão ficando um pouco confusas e no final você acaba não terminando nenhum. Então pega um só, estuda aquele material até o seu final e depois vai para o outro, tomando o cuidado de certificar-se que o outro não é de conteúdo mais ou menos parecido. Depois que você adquire um certo nível no idioma, que você já pode dizer que não é mais de nível básico, né, que você já tem algum conhecimento,
se a gente fosse comparar com o exame de proficiência, seria algo tipo nível 4, o N4 do exame, você vai notar que os materiais que são acima disso, eles são um pouco mais diversificados. Porque tudo aquilo que é considerado básico, que é indispensável, você já sabe, e as outras coisas não têm, talvez, uma ordem de necessidade de estudo tão rígida. Tudo bem se você estudar um determinado assunto antes que o outro, ou vice-versa, porque eles não estão interligados tanto assim quanto a maioria dos assuntos lá do comecinho estão. Então procure chegar o quanto antes num nível legal de japonês, para que você possa estudar com diferentes materiais e até mesmo sites, e não tenha esse problema da possibilidade da repetição do conteúdo. Mas isso não significa que você não possa usar mais de um material ao mesmo tempo. Um bom exemplo de quando você pode usar mais de um material ao mesmo tempo é quando já está num nível mais alto, porque você pode pesquisar em materiais diferentes e vai encontrar coisas diferentes. Vai ter coisa repetida também, esteja preparado para isso. Se você comprar 2 livros de nível bem avançado, vai ter coisa repetida, mas provavelmente menos do que se comprasse 2 livros de coisa básica. E uma segunda situação é quando você não entende um ponto específico explicado em um material e precisa usar outro material para entender aquilo. Por exemplo, estou estudando com um livro que eu comprei e não entendi bem a partícula H. Não entendi, achei que a explicação desse material não foi satisfatória. Então você usa outro material e nele você pesquisa só sobre a partícula H para entendê-la por lá. E aí depois você volta para o material original e vai com ele até o fim. Dessa forma você tem um estudo sequenciado, um pouco mais coerente, e lembrando também e principalmente que se você está estudando, é o mais importante, né? Não adianta você também ter um material só e não estudá-lo. Mas, havendo mais de um, opte por estudar um material até o final e só depois vá para o outro. E se você pensa em comprar materiais, em começar a investir nisso, certifique-se de que você não vai comprar materiais de nível parecido. Na dúvida, compra um só e estuda até o fim, pois é assim que você avança de maneira mais organizada nos seus estudos, ok? Espero que tenha gostado do vídeo, deixe um comentário dizendo o que você achou, sugerindo materiais também, indique esse vídeo para um amigo que está precisando aprender mais japonês e tenha bons estudos.